Aí a gente volta a Mateus 2 e vê esses astrônomos astrólogos que não têm informação nenhuma, eles só sabiam onde era Israel. E tiveram aquela intuição de que estava nascendo em Israel alguém que era o rei dos judeus, que era uma figura única, singular e inusitada na terra. Eles já tinham ouvido falar da sabedoria de Salomão, mas estava nascendo alguém que, adulto, iria dizer: eis aqui quem é maior do que Salomão. E eles vão nessa direção, seguindo a isso que com certeza não era uma estrela. Era o sinal, é como aqui é chamado. Vimos o seu sinal, vimos o seu sinal. Eram pessoas que estavam em estado de busca, de leitura celestial, e eram pessoas que não tinham medo de enxergar sinais e de se colocar a caminho, seguindo o absurdo. Porque quando Moisés e Maria pegam o menino e vão para o Egito, é porque eles tinham recebido a ordem para ir, porque sabiam que Herodes ia chegar para matá-los. Quando eles saíram de Nazaré para Belém, para Jesus lá nascer, foi porque havia obrigação do censo. Nenhum deles foi obedecendo a um sinal do céu. E quando o anjo que falou que Maria ficaria grávida e que o nome da criança seria Jesus, o Emanuel, Deus conosco, ele não mandou, e agora vão para Belém, que a criança tem que nascer lá. Não, as circunstâncias os conduziram. Agora, esses homens não. Esses aqui vieram em obediência a uma revelação absurda. Que se fosse nos dias de hoje, a gente ia dizer que era um objeto não identificado, que ia, que parava, que não fazia barulho, que não trazia ruído e que não corria como os outros astros do céu passantes. Não existe esse fenômeno astronômico de alguma coisa que vem andando com o indivíduo. Mês e mês, os astros mudam na percepção dos observadores, por isso tem que ser muito versado em astronomia para identificar cada coisa. Mas esse não. Ele vai, eles param e o objeto para. O sinal para. Era como o povo de Israel no deserto, de dia uma coluna de nuvem, à noite uma coluna de fogo. Eles só estavam seguindo esse sinal, que durou o tempo que durou. Até que chegaram em Jerusalém, que era a capital, e eles achavam, se é o nascimento do rei dos judeus, tem que ser em Jerusalém. Mas não, Deus não é o Deus das capitais. Se fosse para escolher capitais, Deus teria feito Maria e José terem levado Jesus para Roma, ou em outros tempos, para Grécia, ou em outros tempos, teriam levado Jesus para nascer no Egito. Mas não, é na cidade desprezada de Belém, que não tinha status nenhum de coisa alguma. Davi tinha nascido lá, mas nunca mais voltou a morar lá. Quando se tornou rei, botou o seu palácio em Jerusalém. E não se diz que tinha nenhum palácio de descanso de Davi em Belém. Não, nem Davi revoltou com a recorrência devida àquele lugar, depois que saiu, não retornou mais. Mas era o lugar, de acordo com Miqueias 5:2, aonde o guia. E esses homens do Oriente estavam seguindo uma estrela, um objeto, um fenômeno guia, que parava e que seguia. E quando eles souberam que era Belém, que saíram pelas portas de Jerusalém outra vez, o objeto celestial na cabeça deles foi se levando-os no silêncio até parar em cima de uma casa
nos arredores de Belém. E eles pararam a sua caravana, entraram, e lá estava Maria com a criança. E como eu disse ontem, eles não os adoraram, mas eles adoraram a Jesus. Maria fazia parte da coadjuvância cenográfica, com o marido e com todos os que pudessem ali estar. Mas eles tinham ido para adorar a um. Esse que agora eles sabiam antes de todos que era o verdadeiro rei, rei eterno, rei espiritual. Como diz o profeta Miqueias, que eles ouviram no palácio de Herodes a citação de Miqueias, dizendo que esse que nasceria, as origens dele eram desde os tempos antigos. Aí vai mais além e diz desde os dias da eternidade, posicionando o Cristo, que estava se encarnando em Jesus como o Cordeiro eterno, que foi imolado antes de haver tempo e espaço, antes de haver criação, cujos dias são desde a eternidade. E esses caras acolheram isso, e foram e adoraram. E Deus continuou falando com eles, agora já não mais através de um sinal nos céus, mas a intimidade deles com Deus tinha crescido e de Deus com eles infinitamente. Deus lhes falou em sonho, simultâneo ao coração. Os três tiveram a mesma convicção subjetiva nos sonhos que receberam. A unanimidade da voz de Deus, aonde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele ali está no meio deles. O Cristo que eles adoraram falou para eles: voltem por outro caminho. Não voltem por Jerusalém, lá habita a morte. Lá é o lugar onde os profetas morrem. Lá só tem o nome de cidade da paz, mas é a cidade da guerra. Vão por um outro caminho. Eu estou inaugurando um outro caminho, é outra jornada, é outra aventura, é outro destino, é outro objetivo. Vocês agora chegaram no ponto da bifurcação, não é mais de volta para Jerusalém, para a religião, para os escribas da religião, não, é por outro caminho. Voltem para casa, porque eu não estou distante de vocês, por mais distantes que vocês estejam de Jerusalém, de sua religião. Eu sou Emanuel, Deus convosco, Deus com vocês. Eu sou Jesus, o que tira o pecado do povo. E vocês são os primeiros a receberem essa expiação consciente. Voltem por outro caminho.